Bom dia. Tava com mais gás do que isso, não tava? Bom dia. Ah, o sábado tem algo assim de especial, né? Primeiro evangelho do sábado. Uma coisa que eu acho que é de mais especial nesse evangelho, que a gente às vezes se pergunta, porque a gente chega aqui e sente uma energia tão assim, intensa, e lógico, tem palestras outros dias também, mas eu acho que o que é de especial no sábado é a presença de vocês. Mas aí alguns podem dizer, né? Também nos outros dias tem gente aqui. Mas tem uma diferença. A maioria das pessoas que vêm, estão voltando de novo, né? Não são novos a cada dia. E o Evangelho, ele apenas pelo nome, ele já nos conforta. Não há o questionamento de o que eu vou ouvir lá, será que vai ser útil para mim? Esse é o exemplo que a gente faz quando começa a fazer o Evangelho em casa. Qualquer lugar que você abre, você diz, parece que foi para mim. Então, o Evangelho em si é esse convite para todos nós. Então, é porque vocês estão aqui, mas trazendo dentro do coração esse convite, que é o convite do Evangelho. Mas, Fernando, como é que eu estou vendo e estou trazendo o convite? É que, de uma maneira maravilhosa, o Criador não nos fez para vivermos sós. Não somos seres isolados em lugar nenhum. Somos seres em constante comunicação uns com os outros. E quando eu venho para cá e o vir para aqui me conecta com esta ideia de um convite, eu vibro desta forma e desta forma eu transformo em um convite para os que andam comigo, conectados a mim, seja da forma que for. E este convite é especial, porque esse convite é um lenitivo para a alma. Não são palavras que eu vá dizer disso ou daquilo, é que ao vir para aqui e saber que no Evangelho, tudo que eu abro é para mim, tudo que é ali colocado é uma mensagem que me diz respeito à minha alma, eu sem palavras estou dizendo ao outro, que seja qual for a sua dor, mesmo que seja a dor de achar que sou eu dela, causador, aqui haverá um lenitivo. Haverá algo a mais para envolvê-los. Mas, Fernando, nos dizem que esses que assim você coloca, correm como o diabo da cruz. Ninguém pode correr da cruz. Todos correm para a cruz. Se eu entender que a cruz, quando Cristo vem e faz a sua caminhada, é justamente para nos mostrar que o que nós queremos alcançar não é um ponto final, é uma jornada. E aí então, aquele que foge, não foge, corre para ela, porque justamente por estar conectado a mim, pelo que acha ou pensa, que em outro momento eu fui o causador, é que também ele compartilha comigo dessa trajetória de revelar que a vida não é sofrimento e dor, mas despertar e encontro. E aí então, no meu encontro, se encontra ele também. Por isso que essa energia fica tão bonita, porque é essa a mensagem do Evangelho, a mensagem do amor, a mensagem dessa energia inquebrantável que conecta a vida, que conecta todos nós. Essa energia brilhante que nos faz olhar de várias formas a vida. Quando a gente vai falar nisso, aí alguns vão, lógico, levantar, né, o questionamento, se Jesus se transcreve como amor, o amor que reencarna na Terra, porque é o ser mais evoluído que nós conhecemos, por que então a crença judaico-cristã, que vai então abranger a grande maioria das religiões do mundo, ela tem tanta briga, ela tem tanta separação, e aí nós vamos buscar olhar no Evangelho o que é que ele nos convida. O Evangelho nos convida a olhar alguns aspectos, eu acho que vamos ficar sem ele, pelo menos só a primeira. Eu passo só a primeira e depois a gente deixa sem. Vamos encontrar neles, apaga essa luz aqui da frente,
vamos encontrar nele alguns aspectos descritos, os atos comuns da vida, as predições que Jesus faz, os milagres, e basicamente o elemento que as religiões vão se segurar muito é no fundamento de seus dogmas, cada uma com os seus, inclusive a nossa, certo? Isso tudo cria muita divergência, mas o que o Cristo propõe é o ensino moral. E esse ensino moral é o elemento comum. E se nós nos baseássemos nisso, não haveria tantas divergências, tantas brigas. Mas, Fernando, você está falando na introdução e falando disso das outras religiões, que se nos prendêssemos ao ensino moral, as questões acabariam. Vamos lá, o que são religiões? São criações divinas ou humanas? Humanas, não é isso? Então, produto dessa nossa capacidade, do raciocínio, da percepção, da compreensão, cada um vai criando a sua. Então, vamos tirar o rótulo, religião, e vamos entender, então, que tudo que nós estruturamos, que às vezes causa tantas diferenças e tantas divergências, se nós, em vez de ficarmos nos prendendo a isso, possamos nos prender ao ensino moral presente naquilo que nós professamos, e mais do que professamos, que nós fazemos, talvez nós possamos ser muito mais unos, muito mais fraternos um com o outro. E é esse o convite que o nosso Evangelho nos faz, porque esse convite que o Cristo é o exemplo, é para todos nós. Para todos nós. E esse elemento é que vai justamente nortear algo muito significativo. É afinal o seguinte: o que é que eu vou conhecer com essa história? E nesse o que eu vou conhecer é porque está escrito no Evangelho: conhece-te a ti mesmo. Mas quando a gente vai colocar como o ensino moral vão ser normas de conduta, e aí eu estou falando não de uma moral temporal, que seria aquela amarrada aos aspectos culturais de cada civilização, eu estou tratando moral como sinonímia de ética. É uma moral atemporal. É uma moral que é transversal a tudo isso, que poderíamos chamar de moral do espírito, porque é esse ser atemporal, esse ser transversal a tudo isso. Então, é isso. É a isso que nos convida o Evangelho. Agora, quando eu coloquei o primeiro slide, estava lá o Evangelho segundo o Espiritismo. E para ser o Evangelho segundo o Espiritismo, lógico que ele estava trazendo algum outro aspecto a mais, que na época foi uma revolução. Era segundo o Espiritismo. O Evangelho já é ele, nele só, certo? Então, por que essa história de segundo o Espiritismo? Imagine que na época a religião dominante era a religião católica, certo? E a gente aparece nessa história. E aí, por que então colocar desse jeito? Porque isso que foi escrito, ele vai falar da mesma coisa. E aí eu trouxe uma imagem muito antiga, quer dizer, uma das frases muito antigas, que está em Êxodo 3, Moisés sobe, Deus fala com ele, e ele vai descer agora lá com as leis, né? Porque, não é isso? Ensino moral, não vai ter leis, códigos de conduta. E aí ele diz, e aí, como é que eu vou chegar lá e vou dizer o quê? Ele diz para ele, diga que eu sou, me enviou a vocês. Porque, veja só, quem é Deus? O que é Deus? Olha como ele me define, eu sou, me enviou a vocês. E quando a gente vai olhar, o que é que nós vamos construir? Toda a construção e definição de Deus, que qualquer um de nós aqui façamos, vai estar limitada, amarrada ao quê? Aos olhos de quem descreve. A lente que está sendo usada para transcrever aquilo. Isto é Deus? Não. É o que eu consigo compreender dele. E ele tem uma dimensão tão impossível de dimensionar que ele se define como eu sou. E aí vamos olhar que quando surge então esse segundo espiritismo, ele é significativo. Extremamente significativo. Porque até aí tínhamos a visão de Deus, e uma visão de Deus que dividia em aqueles que ele acolhia e aquele que ele renegava.
porque o renegado iria para o inferno. E o inferno é um lugar onde você fica sofrendo lá eternamente, porque a vida aqui era uma só. Então, ou seja, seu Manuel viveu fazendo um monte de miserinha, mas aos 85 abraçou o Pentateuco, botou embaixo do braço. Pentateuco não, que já fala diferente, né? A Bíblia botou embaixo do braço e pronto, está salvo. Mas Zezinho, que nasceu na favela, vendo a mãe ser estrupada pelo próprio pai, vendo mortes aqui, mortes ali, porque era algo como se fosse comum e que sempre trocou o seu coração, terminou desviado também no meio das drogas e aos 14 anos morre. Já tendo matado alguns, porque era miserável a criatura. Esse vai para o inferno. E o inferno é eternamente. Não é ir para o inferno e passar um tempo, não. Era eternamente. Então veja, quando a gente olha isso, vamos pensar na gente. Porque se tudo que eu descrevo de Deus é apenas a minha compreensão, e ela é um fragmento, como se tivéssemos todos de olhos fechados palpando um grande animal, um grande elefante, e cada um que só pega um pedacinho vai descrever que o bicho todo é aquele pedacinho que ele pega. Se nós não somos capazes de dar pedra ao nosso filho quando ele nos pede o pão, Deus faria isso? Então uma ideia que tinha era que era um Deus carrasco. Era um Deus carrasco. E por isso que o segundo Espiritismo vai modificar. Porque o Espiritismo vai trazer a visão desse Deus. Mas agora esse Deus se contextualiza como, de fato, vivemos a aspirar que ele seja. Porque o nosso olhar é pequenininho, só descreve uma pequena porção. É porque agora, segundo o Espiritismo, é nos descrevendo que a vida é um contínuo. Que então, porque é que Deus é tudo isso e muito mais? E aonde o ensino moral é o eixo principal do Evangelho, vamos ver e encontrar descrição no Evangelho segundo o Espiritismo das leis de Deus. Então vamos lá encontrar a lei da destruição, a lei da conservação, a lei do progresso, a lei da liberdade e igualdade. Vamos perceber que ali está descrito as leis que regem a vida, e essas leis estão aonde? Dentro do coração do homem. Coração falando de maneira figurada, dentro, são escritas no Espírito. Por isso que não há nenhum velhinho a nos julgar, e não há nenhum inferno eterno, porque o que ele vai descrever é que justamente o que há à nossa espera é aquilo que ele fala para o nosso amigo Pedro, o Jesus. Diz para Pedro, quando Pedro questiona, mestre, perdoar quantas vezes? E ele disse, perdoar 70 vezes, 7 vezes. Ou seja, infinitas vezes. E o que é que ele está falando? Se é infinitas vezes, aquela história daquele Deus não tem sentido, né? Que vai para o inferno continuamente. Então, veja, mas Fernando, então isso não precisava falar de que, é segundo o Espiritismo, não. Mas é sim, porque se perdoa a tudo, e você só tem uma vida, faça a carnificina que fizer, no final, está perdoado e finish. Não faz diferença, viver de um jeito ou de outro jeito, já que o final é a mesma coisa, e que se diz que então, para ter valor, isso que ele vai descrever lá na frente, como os que vão para o céu ou que vão para o inferno, é que existe uma eternidade na vida. O que é a eternidade comparado com alguns anos. Hoje temos 75, lá para trás devia ter uns 40, uns 35 anos, a vida média da população. É que simplesmente isso se encaixa perfeitamente, porque agora ele vai estar descrevendo que nós somos fagulhas de Deus. Nós somos esse ser que a cada vez mais continua, porque a vida continua. E aí é que isso ganha sentido, é porque como a vida continua, perdoar 70 vezes, 7 vezes, é que teremos incontáveis vezes para o que? Fazer a lição de novo. Que é o que ele vai nos revelar com um elemento fantástico de que para que isso aconteça é preciso que haja algo que é perene,
que continua, que é essa fagulha divina, porque ele vai descrever que nós fomos criados simples e ignorantes. São esses aspectos que nós precisamos entender para saber quem somos. Então, o Evangelho nos ensina a buscar o que conhecer. Abra. Tudo que você abrir ali é para você. Para você quem? Quem sou eu? Você é esse que é capaz de voltar 70 vezes, 7 vezes, incontáveis vezes, até aprender. Mas eu não volto amanhã, Fernando. Não, é porque esse que volta é o Espírito. Como é que ele é identificado? A partir de algo que o reveste, que é o perispírito. E qual a importância disso? É porque esse perispírito, nele fica registrado tudo que você vai passando. Lembra-se que fomos criados simples e ignorantes? Então, esse perispírito, que aí vai estar a consciência, vamos entender que é repositório, consciência enquanto estrutura psíquica, é o repositório de todo o aprendizado que fazemos em cada jornada. E esse perispírito, que aí está presente, vamos entender então o que está descrito lá em cada parábola, quando ele vai dizer: alguém lhe bateu numa face, dê a outra face. O que é que ele está dizendo isso? Veja, se o perispírito é essa estrutura que continua, reveste o espírito, e cada vez que ele volta nele, ficam impregnados os seus aprendizados, o que é que eu tenho que ser capaz de fazer? De não me negar à experiência de aprender. Não é porque me relacionei com Maria, e ela pintou 7, e nossa relação não deu certo, e eu fui escarnecido por ela, que eu vou dizer agora, não vou dar uma de besta, não vou amar mais ninguém, porque todo mundo vai me manipular, vai fazer o mesmo que Maria fez. Não. Aprenda com o que passou e dê a outra face, ou seja, se exponha de novo, porque você só aprende vivendo. E quando você simplesmente começa a se negar, a se fechar para isso, você sofre. E aí vai ter o quê? Vai acabar assim? Não. A vida vai embora, porque esse corpo é perecível. Mas você volta de novo. Para quê? Repetir a lição. Até você ir aprendendo. E esse corpo é um corpo energético. Então, se é energia, e se eu comecei falando que a beleza desse evangelho, a presença de vocês, é a conexão entre todos nós, significa que eles são influenciáveis. Então, se é um campo de energia, se ele é constituído de energia, ele pode interagir e podemos atuar sobre ele dessa forma. E aí vamos entender como vai funcionar os passes. O auxílio que recebemos através de imantação magnética de outro, sendo ele encarnado ou desencarnado. E aí vamos começar a poder perceber as coisas que o Evangelho nos convida. Ele nos convida a dar a outra face, no momento que eu estou buscando, então, aprender, de novo na experiência, partindo do que eu já conheci, mas não para me negar a viver, a dar liberdade ao meu coração, mas simplesmente para entender que aprendi. Então, se eu enfiei o pé no prego e furou, não vou enfiar o pé no prego de novo, certo? Porque eu estou vendo que ali é um prego. Agora, eu não posso fazer o seguinte, que os pregos sumam da vida, para que eu não fure meus pés, porque sem prego eu não construo a minha casa de madeira. Então, é saber com que você está lidando. Porque ele vai descrever isso, porque na realidade, se todo aprendizado é útil e vai constituir esse corpo, no sentido da consciência, que é aí o elemento que está impregnado, significa que eu não devo apagar de mim nenhuma lembrança, nenhuma memória. Eu preciso viver, porque quando eu apago de mim, eu estou perdendo uma parte de mim. E é justamente, às vezes, aquele Fernando voraz, que foi capaz de comer outro, em algumas encarnações passadas. Porque, como é perdoar 70 vezes, 7 vezes, inúmeras vezes, é o que? Os ciclos das reencarnações. E se hoje aqui falo, ontem podia estar me degladiando com qualquer um de vocês ou outros. Então, a partir daí, se eu naquela época digo o seguinte, eu quero destruir esse potencial de Fernando, é esse potencial que agora, de maneira mais burilada, me faz falar com vocês.
Então não temos nada a ser destruído. Tudo que a vida nos dá é ferramentas. E está impregnado nessa estrutura que nós conhecemos, e tomar consciência disso vai nos ajudar a entender que nós somos múltiplos. Porque imagine, se cada experiência fica um pouquinho, cada experiência fica um pouquinho, quer dizer que dentro de mim tem um repositório de aprendizados. Tanto para uma coisa como para outra. E às vezes a gente diz assim, eu não sei como é que eu reagi daquele jeito. É como se algo tivesse dentro de mim. É assim, memórias de outras vidas. Aonde aquela pulsão está dentro de você. E quando a situação em sinônimo, em simílibe, aparece, ela brota dali. E olha você fazendo, olha você repetindo. Então, é essa necessidade que quando a gente começa a olhar para isso e não se culpar, porque a culpa faz isso, ela desagrega, certo? Ela julga aquilo como ruim e taxa da mesma maneira que o Deus anterior fazia, manda para o inferno. Não, nós temos que entender que todos os nossos potenciais têm que ser harmonizados conosco. Sabermos trazer a ferramenta e utilizá-la de maneira equilibrada. A raiva é extremamente útil. Saiba utilizar essa energia como um potencial que lhe alavanque a superar-se, e não como um potencial que lhe leve a exterminar o outro. Todos os elementos que vivemos são ferramentas. E se a gente for olhar lá no nosso psiquismo, que vem evoluindo gradativamente dentro dessa estrutura, porque essa pessoa para estar aqui hoje conversando, que a gente vai poder explicar como se fosse o ego, certo? Que é como eu vou me explicar, tudo que eu vou tentar juntar para dizer que é Fernando, é essa estrutura complexa. Ele que vem evoluindo. A cada encarnação, alguma coisa mais se agrega, e essa estrutura psíquica que se forma, partindo então dos conteúdos que eu trouxe das outras vidas, partindo dos elementos genéticos presentes dos meus progenitores, e do contexto que eu vou recebendo, porque durante os anos iniciais da vida, esse psiquismo que esquece o que passou, ele é permeável mais facilmente a algumas mudanças. Isso vai determinando, certo, possibilidades de eu fazer saltos referentes ao que se foi. Então, esse elemento vai me mostrar que simplesmente eu tenho que compreender o outro, porque a ignorância é que faz com que ele atue ainda daquele jeito. As coisas que se impulsionam internamente faz com que ele funcione daquele jeito. Fernando, então quer dizer que a gente tem que viver com as pessoas do jeito que são e aturar e viver aquilo ali? Não é isso. Ah, mas é porque estou falando que eu sou casado, eu tenho que ficar então casado ali eternamente. Quantas pessoas estão vivendo com a outra e não estão juntas? Não estão juntos. Estar junto não é botar uma aliança, não é assinar um papel, não é coabitar na mesma casa. Estar junto não é isso. Assim como estar separado não é romper o papel e jogar a aliança fora. Então, é a isso que a gente vai estar precisando estar atento para nós entendermos que se não é nada disso que adianta o que está aqui dentro. E aí, se é o que está aqui dentro que fala mais alto, uma das perguntas é: com quem estou? O Evangelho vai nos ajudar a isso? Vai. Lá tem uma das passagens que diz: volta, reconcilia-te com teu irmão durante a trajetória, porque senão depois ele volta para ali cobrar. É isso que ele está descrevendo. Reconcilia com teu irmão. Onde a reconciliação pode ser continuar a coabitar ou não continuar a coabitar. Porque não é coabitar que vai descrever, mas aquilo que há dentro de você e como aquela relação verdadeiramente se estabelece e como você se posiciona frente a ela. Porque são as nossas atitudes que nos anelam aos outros. Não estou falando do outro para comigo, não. Porque se ele acha alguma coisa e isso não está em mim, isso não nos conecta. Porque nele pode haver uma parte da tomada, mas na minha não há a outra. É igual aquela mulher que se arruma toda, certo? E aí ela vai passando e alguém faz aqueles galanteios, e tá lindo. Aí lá na frente, quando ela chega, uma outra mulher, porque quem fala mal de mulher é outra, homem não fala mal de mulher. Aí a outra começa a criticar, mas que isso, mas que aquilo. Se ela de fato está plena em si, ela diz o quê? Despeitada, falando porque não pode. Porque quando você reconhece esse seu valor interno, você vibra de uma outra forma.
você não permite que a colocação do outro lhe atinja. Agora, se ela recebeu o fio-fio, mas o fio-fio foi de um pedreiro, um servente de obra, e ela está na dúvida, né? Quando a outra fala, ela diz: meu Deus, será que eu estou muito isso, muito aquilo? É porque ela não está plena de si mesma. Então, toda a conexão entre espíritos se dá porque há de um lado um engate e do outro lado o pino que ali se conecta. Então, por isso é que o com quem estou, que está presente, em reconcilia-te com o teu parceiro durante a trajetória, é para que a gente não fique se anelando ao que não precisa. Não fique fazendo isso. Agora veja como esse evangelho lido dessa forma lhe dá um outro olhar. Você vai para o inferno, que a gente pintou de umbral, né? Provavelmente vai. Agora qual? O umbral que você construiu. Ele pode ser tão lindo que aí deixa de ser chamado de umbral. Porque umbral não é um lugar. Não é um lugar específico. É como você está vibrando e a partir daí, como você constrói essa realidade ao seu redor. Para a gente entender isso, vocês conhecem a doença chamada anorexia? Que a menina fica magrinha. Já sequia, ela continua ainda secando mais. Ela olha para o espelho e se vê gorda. Mas quem olha, não vê. Isso do exemplo dela somos nós. Literalmente somos nós. A realidade que nós vivemos é aquela que nós enxergamos. Por isso vai trazer uma visão diferente de Deus. O Deus que você vive é o Deus que você enxerga. Então, se ele ainda lhe cobra como um carrasco, é porque você enxerga assim. Porque senão seria diferente. É o Deus que o Cristo convida, o Deus do amor. E o que é que a gente precisa então? Perceber como é que isso se dá. Com quem estou? Quem é que eu agrego junto de mim? Porque a gente fica assim, não, eu não quero ver espírito. Como se vê ou não vê, mudar essa possibilidade dele estar conosco. E não é assim. Ele vai estar, queiramos ou não. Agora a gente pode determinar como isso acontece. Ah, mas eu sou médium. Qual a importância que tem? Literalmente. Se o que vai definir com quem estou é a forma como eu vibro, então ser médium ou não vai interferir. A diferença é eu perceber ou não. Mas eu sou médium há 20 anos na casa, e daí? Servi apenas de conduto para o trabalho de alguém. Não fiz de nada daquilo uma modificação na minha própria vida. Adiantou de quê? De nada. Ah, mas os espíritos me perseguem porque eles me torturam. Sim, por quê? Porque você mantém a mesma vibração. Trabalhe ajudando o outro. Busque perdoar o outro. Mas, Fernando, eu não consigo. Não vai conseguir mesmo, não, porque é um processo. Se você for verdadeiro, você vai dizer a ele: como é que alguém vai dar um tapa na minha cara? Eu vou dizer: bata do outro lado. Dói. Eu vou precisar de um tempo para dar uma digerida naquilo. Mas eu sei que se por causa daquilo eu me negar a experiência, certo? Eu vou terminar congelado no tempo e eu não vou adiante. É aquele que só amou uma vez, porque foi incapaz de se colocar na possibilidade de amar de novo. Quem perdeu? Ele. Então, é assim que nós começamos a fazer um modelo diferente. A entender que isso, que é o como e com quem estou, que vai estar lá no Evangelho e vai descrever. Não busque, não busque colher, acrescentar, angariar bens que a traça e o ferrugem destroem, mas sim aqueles que vão no Espírito. Porque justamente é isso que muda, é isso que transforma. Porque que bens são esses? Vamos viver o financeiro, a família, a amizade, tudo isso são dimensões das nossas existências, porque você em casa é um, no trabalho é outro, e jogando baba ou conversando da novela é outro. Quando eu digo que é outro, a essência lógico que é a mesma, mas você usa máscaras, personas diferentes, porque em cada lugar você está em contexto diferente, e nós somos seres moldáveis, aonde nos adaptamos ao contexto, porque nós não queremos estar fora dele, até que a gente vai ganhando consciência, que inicialmente nos adaptamos ao contexto, mas precisamos dizer ao contexto quem somos, senão nós viramos um bando de gado tangido por um só. E aí,
esse com quem estou, é que pode nos possibilitar estar, então, com o que a gente tanto busca, que a gente chama de mentor, né? Vamos tirar o rótulo. São espíritos mais esclarecidos. E quem precisa, esclarecidos não na informação. Basicamente não é isso na informação. São esclarecidos na sabedoria. Eles integraram aquele conhecimento e começam a atuar assim. Então estamos próximo deles, quando próximo deles nos colocamos. É o convite do Evangelho. Por isso não há inferno eterno. Mude a sua forma de olhar. E aí vamos então entender que o Cristo que veio disse que foi por você. Aquela história da coroa de espinhos, que ele veio para nos salvar, não tem o que salvar. Mas podemos dar ao salvar uma outra interpretação. E uma das coisas que a gente às vezes vai perguntar, porque parece que esse mundo não vale nada. Veja só, se ele veio até aqui, e se estamos aqui, e se Deus é justo, esse mundo tem o quê? Algum valor. Tem um significado. E aí é quando a gente vai entender o que sei desse mundo. O que é que eu sei desse mundo? Você já procurou olhar? Porque às vezes a gente só fica a criticar. Mas comece a olhar como esse mundo que eu fico jogando tanta pedra evoluiu significativamente. Como esse mundo evoluiu. Mas Fernando, hoje está pior. Está pior não. Já foi pior do que isso. Já foi muito pior. Aonde você não poderia abrir a boca e falar que você não tinha nem sequer o direito de expressão. Mas Fernando, nem todo mundo tem, mas hoje já tem melhor do que o que era antes. Isto é um fato. É esse mundo que lhe explica que aquilo que estamos falando de um corpo energético é um fato, porque a física quântica começa a explicar esses elementos. É um mundo que existe hoje, que quando vai analisar determinados elementos, vão encontrar. Se lembra aquela parábola que o Cristo está conversando e diz a ele, ó, você, para Nicodemos, você que é rei, não entende o que eu falo? Imagine os outros. Você precisará ainda nascer do ventre de sua mãe várias vezes para entender o que eu falo. Ele está falando do quê? Da reencarnação. É o Evangelho. E hoje a gente olha, nesse mundo que a gente joga tanta pedra, quando a gente joga pedra na própria ciência, que ela mesma começa a dizer que há elementos que já demonstram de fato que isso é fato. Ah, mas todo mundo não aceita. Lógico, nunca vai ser uma voz só, até que a gente vá despertando gradativamente. Então, que mundo é esse? E a gente possa então olhar e ver o que é isso. Porque a gente vai olhar e vai falar basicamente e jogar pedra, porque a gente faz isso. E aí se lembra daquela passagem do Cristo, quando querem pegar Madalena e apedrejar ela, e aí ele diz assim: quem de vocês não pecou, que atire a primeira pedra? Ninguém levanta a mão. Todo mundo tinha seu pezinho na senzala. Mas se eu falar assim, eu estou denegrindo os negros, que denegrir negro é complicado, né? Então, não. Mas o que é que a gente está querendo descrever com isso? É que todos nós temos os nossos erros. Então, a gente precisa olhar o quê? Olhar para esse mundo, entendendo que ele vai ter pontos positivos e negativos. Mas se lembra daquela história que eu falei da raiva? Que você quer acabar com a raiva, aí você quer acabar com o que há no mundo, sem conseguir perceber nele o que há de positivo e de negativo, porque tudo que há no mundo são ferramentas para que você utilize da melhor forma possível. Para que você utilize conforme o seu contexto, porque não tem fórmula mágica para ninguém. E aí está a antropologia, a sociologia, a biologia, a explicar várias coisas da própria psicologia, trazendo elementos que são extremamente ricos. Mas, Fernando, o Evangelho não fala de uma salvação? Mas é isso que o Espiritismo vai dizer. Não tem salvação não, meu irmão. Você está aqui para aprender. Quanto mais você se abre à oportunidade, vivencia e dela tira os pontos positivos, aprendendo com ela, reconhece os negativos, aprendendo com eles, você vai adiante. Então não é salvação, é despertar. Quanto mais desperto, você pode então entrar naquele reino de luzes. Para você entrar no reino de luzes, você tem que ser luz. Para que você seja luz, você tem que se fazer luz no caminho. Então, esse é o convite de você poder ver o mundo, e aí você vai entender que às vezes a gente acha que não tem tempo. E algo que ele disse, você tem tempo sim. Vá aos poucos, por isso que não é. Perdoe. Perdão é um processo, como tudo na vida. Então comece o seu processo. Comece. Ame ao outro. Às vezes eu posso ter um irmão que para mim, nós somos
ferrenhos, um com o outro, eu comece pelo menos a buscar respeitá-lo no meu ambiente doméstico. A quando precisar de algo de nós dois, eu fazer com ele, como quando eu estou no trabalho, eu faço mesmo com quem eu não gosto. Então, eu comece lentamente até eu construir tudo aquilo que eu preciso. E aí, então, a gente possa, desse jeito, nos responder de onde nós viemos. Porque é o que a gente fica perguntando, né? De onde eu vim. Todo mundo só quer ter vindo da corte do rei tal, que era duque, era duquesa, era isso, era aquilo. Nós viemos de onde? Porque o Evangelho também vai nos falar nisso? Vai. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Então há vários outros lugares. Se falamos de uma reencarnação, significa que há uma saída e uma chegada. Então, para onde? De onde eu venho? De que lugar? E aí vamos encontrar a ideia do mundo espiritual. Que vai ser vivido quando nós desencarnarmos? Não, a gente não desdobra toda noite. Porque nós vamos entender que se somos seres imortais, enquanto estamos acordados, estamos presos ao corpo físico. Dormiu, o espírito faz o quê? Se pirulita. E a partir daí estamos interagindo com esse mundo espiritual como espírito, mas ainda ligado à carne, mas lá. E aí a gente diz, mas aí às vezes eu sonho uma coisa, quando eu volto eu não lembro. Porque a relação temporal é diferente. Então, como a gente vê, você às vezes lembra de uma história inteira em segundos. Mas eu não lembro de tudo, é porque o cérebro físico não consegue reter tudo isso. Mas que mundo é esse? É o mesmo mundo que você vive agora. Veja como você trata o porteiro, como você trata a sua empregada, como você trata seu chefe quando ele é gente ruim com você. É esse mundo, porque é um mundo que se define pelo seu padrão vibratório. Como você lidar. Porque há muitas moradas na casa do meu Pai, significa que há mundos diversos. A dimensão espiritual tem colônia espiritual para tudo que é gosto. Então, você quer ir para uma colônia? Você já está nela. Só descubra qual é. E diga agora, se você quer mudar dela, mude a si mesmo. É o convite do Evangelho que ele assim faz. E aí, quando nós vamos olhar essa imagem que eu trouxe, é porque nós estamos sempre numa partida. O rapaz com o menininho ali na mão. Por que que é sempre com a partida? Você, a partir de cada instante, pode fazer, então, uma nova jornada. Se decida a fazer uma nova jornada. Não fique preso, amarrado onde está, porque de onde venho, de onde você está. Vá adiante. Construa algo diferente, e aí você vai entender, então, o que é que isso significa. Onde estou? Está lá no Evangelho? Está lá no Evangelho. Se alguém lhe convidar para caminhar contigo, lhe obrigar a caminhar 1000 passos, caminhe 2000. Os primeiros 1000, quem caminha com ele é você, que ele lhe obrigou. Os outros 1000, quem caminha com você é ele. Aonde é que está nisso? Vá além. Perceba que você se transforma a cada instante. Então onde estou, é como eu sou agora. Que o Evangelho ele pede para isso, quando ele faz uma passagem fantástica, o óbolo da viúva. Todo mundo passa e dá o dinheiro que sobra. Certo? Vocês podem doar aqui também 1 milhão, 2 milhões, 3, a gente aceita 30 mil, 10 mil, mas a viuvinha só tinha uma moeda. Ela vai lá e coloca. Qual foi então a doação mais rara? Mais cara? Aquela. O óbolo da viúva, ela deu o último do que tinha. E quando ela dá o último do que tem, ela transcende. É tipo aquela história. Eu estava com fulana já por aqui. E aí no por aqui, que eu só faltava pular no pescoço dela, algo desperta. Ela é humana e falha como eu. Cabe a mim que digo que já sou melhor porque eu faço palestra, porque eu dou sopa, porque eu não sei o quê, respeitá-la, compreendê-la e não agredi-la. Mas fazer isso vai me tirar o último centavo da alma. A ideia é essa mesmo. Ninguém supera um complexo sem que beba dele o último gole. Mas meu chefe é miserável, acaba comigo. Eu tenho que ser caridoso para com ele, do jeito que ele é. Esse é o óbolo que é esperado, que vai mostrar então onde estou, porque assim eu me construo. Eu não vou ficar reclamando do emprego, eu vou simplesmente estudar mais e buscar um melhor. Então, a partir daí, vamos entender que esse espírito imortal precisa descrever-se de como vive. Porque não adianta ficar aqui só rezando, botando o Pentateuco embaixo do braço.
Perceba. Como é que você vive? Porque isso que vai determinar como é que você está vibrando. Porque vibrando não é ficar balançando. Como é que você cuida do seu corpo? Você é responsável com sua higiene? Você é responsável com as coisas que acontecem? Seu corpo é finito, ele vai perecer. Você é responsável com ele nesse sentido? Você busca fazer acompanhamento médico? Busca se tratar? Se você tem uma patologia, você busca fazer uma alimentação adequada? Fazer o uso da medicação de forma adequada? Ou seja, como é que você vive? Ah, Fernando, mas eu sou muito ansioso. Os seus transtornos, como é que você busca lidar com eles? Porque não é salvação, se lembra? É despertar. Esse evangelho, então, vai lhe convidar a entender que aí você vai se ver hoje desse jeito. Mas às vezes bate o desespero. Mas lembre que outras vezes você também já viveu. Então você pode transformar a partir de agora. Basta que você assuma como vive. E aí então você vai entender se você tem uma alta possibilidade de mortalidade por infarto, que você pode mudar. Mudando a dieta, fazendo exercício, vivendo de maneira mais salutar, em vez de ser estressado, passar a compreender que as coisas têm o seu próprio fluxo e você pode estabelecer o seu. E aí nós vamos entender que para fazer isso tudo, Jesus é o foco. Porque é o evangelho, por isso toda vez que a gente abre é algo que diz respeito a gente, que ele vai mostrar o quê? Uma coisa fantástica. Meu fardo é leve, meu jugo é... Esse é o caminho para a lei do amor. Quanto mais seu jugo for leve, seu fardo tornar-se... Se o jugo for suave, seu fardo tornar-se leve, porque o viver passa a ser um aprendizado e não um sacrifício, mas sim um sacrifício de aprender e de ajudar o outro durante a minha caminhada, você vai entendendo que ele lhe convida a dizer, mesmo se tiverdes fé, mesmo que seja do tamanho de uma noz, você dirá, montanha, mova-se, ela se moverá. Então, é o convite, o Cristo, como elemento da paz, que vai nos mostrar então, como pode ser o seu futuro. Mire-se nele. Mire-se nele. Agora, quando a gente fala do Cristo, às vezes a gente acha que aquele Cristo assim, é quietinho, que tem que estar dizendo sim senhor, sim senhora, porque a gente acha que isso aqui é humildade. Não, é o Cristo que foi capaz de virar os tabuleiros no templo dos vendilhões, que foi capaz de dizer à figueira, seca. Era alguém que tinha autodeterminação, que buscava fazer aquilo que ele acreditava e trabalhava em cima daquilo. Mas, Fernando, a gente pode fazer isso e errar. Ótimo, mas erre com determinação. Reflita depois. Durante, no momento que você refletir, que você precisa aprender a refletir sobre seus atos, com a mesma determinação que você fez, com a mesma determinação, se transforme. Reconheça e faça diferente. Mas não tem como fazer diferente. Se responsabilize pelo que aconteceu. Porque senão, você sempre vai estar colocando na mão dos outros aquilo que é você. E esse futuro, como ele diz, busca e achareis. Mas, Fernando, não é possível. Ele disse que todos nós podíamos fazer muito mais até do que ele faz. Porque é o que o Evangelho nos revela. E a gente vai saber que esse futuro só depende da gente. E aí, então, a gente vai aprender que a gente não deve colocar a lâmpada debaixo do alqueire. Que lâmpada é essa? É simplesmente que a gente fica buscando um Deus lá fora. A luz lá fora. Quando na realidade a luz está aqui dentro. Então, reconheça. Eu sou um espírito imortal. Eu defino a minha vida e me responsabilizo por ela. E sei que apenas esta vida é uma passagem, terei outras. E sei que nessa passagem tenho que plantar o que eu vou colher quando retornar. Então você começa a perceber então que há sentido na bem-aventurança dos aflitos, há sentido na bem-aventurança dos pobres de espíritos, há sentido na bem-aventurança dos dóceis e pacíficos, há sentido na bem-aventurança dos misericordiosos, e que muitos são os chamados, poucos são os escolhidos. Os muitos chamados somos todos nós. Os poucos escolhidos são você, que se escolhe ou não, para ficar apenas lendo, orando, colocando o joelho no chão ou levantando, utilizando de toda essa energia, também orando, às vezes também botando o joelho no chão, mas se determinando, fazendo, se responsabilizando, revendo e se transformando. Que aí a gente vai entender então que verdadeiramente há montanhas a superar dentro de todos nós, mas com fé, que é essa crença, essa força em você mesmo, porque quando você está assim, você é capaz de romper montanhas, que vamos entender então
que quando nós pedimos força, a vida nos dá dificuldade para nos fazer forte. Quando pedimos sabedoria, ela nos dá problemas para resolver. Quando pedimos prosperidade, ela nos dá cérebro e músculos para trabalhar. Quando nós pedimos coragem, ela nos dá obstáculos. E quando nós pedimos amor, ela dá gente como nós, para viver um juntinho com o outro. E aí a gente ir construindo tudo isso. E aí vamos entender então que o Evangelho segundo o Espiritismo é toda essa luz, porque fala que a vida continua, que a alma é imortal, que reencarnamos múltiplas vezes, que Deus é a origem, o eixo, o sentido de tudo. E como somos fagulha divina, defina qual o sentido que você quer para a sua vida, porque esse é o chamado do Evangelho.